Aleluia. A paz do Senhor, igreja amada de Jesus. Amém? Quero ler 3 versículos aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Hoje é o nosso culto de missões. Então diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa preciosa. Mas ao custo disso, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Teve custo, custou muito. Ontem do culto de ceia nós ouvimos sobre a mensagem da cruz. E agora aqui entra o privilégio nosso, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabia, irmão? Nós somos embaixadores do céu. Através de nós, cidadão limitado a nós, Deus vai povoando o céu, vai tirando pessoas do império das trevas e transportando para o reino da luz. Que lindo isso, né? A Edilene, ela tem algumas coisas para compartilhar conosco, inclusive um vídeo que nós gostaríamos que os irmãos prestassem bastante atenção. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje é o nosso culto de missões. O pastor me mandou esse vídeo, e o Missão Vida é um dos projetos que a Igreja Manancial colabora, a gente coopera, que é o que tira mendigos da rua. E além de tirar mendigos da rua, eles também trabalham com crianças. E além de trabalhar com crianças, eles têm uma vila de pastor. Mas quando eu vi esse vídeo, eu achei interessante porque aí fica bem claro Mateus 6,33 na nossa vida, né? Mas busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque muitas vezes nós colocamos nossos corações nas nossas necessidades. E quando uma pessoa, verdadeiramente, ela se entrega a fazer o que Deus colocou no coração dela, o chamado que Deus tem para ela, se cumpre os salmos, né? Nunca vi um justo mendigar o pão. E não é fácil, porque muitas vezes o missionário, ele se entrega totalmente para levar a palavra de Deus. Enquanto nós estávamos louvando, e eu fiquei pensando, Senhor, quantas pessoas ainda não conhecem o teu nome? Nós somos Você tem a noção de quanto nós somos privilegiados por conhecer Jesus? Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Ele tira dores, ele transforma depressões. Aonde Jesus entra, muda a vida da pessoa. Por isso que o inimigo ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Mas o Senhor ele vem para dar vida e vida com abundância. E o Senhor ele quer que eu e você pregue o evangelho. Há um mistério nisso. Ele não precisa de nós, mas ele coloca essa missão nas nossas mãos. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, mais amamos o que ele ama, que é alma, e mais odiamos o que ele odeia, que é o pecado. E eu queria ler um poema que chegou na minha mão essa semana. Eu queria que os irmãos prestassem um pouquinho de atenção, que fala assim, ó. Quem são estes? Quem são estes que o evangelho anunciam e que em tudo em suas vidas renunciam para ver os seus semelhantes convertidos e diante de Jesus arrependidos? Quem são estes que nas trevas levam luz, proclamando porque Cristo foi na cruz, consciente que não há mensagem igual para livrar da escravidão e de todo o mal? Quem são estes cujo Cristo ressurreto lhe deu vida eterna e que agora estão libertos, vivem sempre esperando e apressando o retorno de Jesus breve chegando? Quem são estes que a resposta será dada? São a igreja, que por sangue foi comprada, preocupada com o reino e não consigo, que penetra no terreno do inimigo. São seus membros, todos eles alistados, para servir fielmente quais soldados, não procuram para si benefícios. Para avançarem, pouco importam o sacrifício. São a igreja,
na palavra alicerçada, que não é por homem algum manipulada, uma igreja em oração e comunhão, engajada com a grande comissão. São os membros a Jesus obediente, seguem juntos e denominados crentes. Eles serão, diante de Deus, adoradores e no mundo corrompido, embaixadores. Essa é uma palavra de um missionário jubilado, Gilberto Celete, da APEC. Então, estes somos nós, que hoje conhecemos o Senhor Jesus e precisamos levar a palavra do Senhor a quem não conhece. A palavra de Deus, ela tem lugares que nunca foi ouvido falar de Jesus. É triste de saber que tem pessoas que não têm o privilégio de, como eu e você, de vir à igreja e adorar o Senhor. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, há uma grande mudança. E nós temos um jeito de proclamar o evangelho, que é indo, como esses missionários vão, que é orando. Se os irmãos lembraram de trazer o cartãozinho, nós vamos trocar essa noite, e que é contribuindo. E se você ainda não é um contribuinte, quiser me procurar depois para ver como funciona o nosso carnezinho, eu estou à disposição. Porque às vezes a gente pensa assim, é só o missionário que então está levando a palavra de Deus. Nós temos que entender o nosso papel. Isso é uma coisa que eu aprendi no curso Perspectiva, que todos temos um papel. Todos temos. Ou de orar, ou de ir, ou de contribuir. Todos temos um papel. E o Espírito Santo, ele nos direciona qual é o nosso papel. Não adianta, às vezes, eu querer ser um missionário se esse não é o papel que o Senhor me chamou. Não adianta, às vezes, eu querer ficar dando dinheiros e dinheiros se não é assim que o Senhor me chamou. O Senhor, ele chamou eu para alguma coisa no reino. E eu tenho que fazer com que o Espírito Santo me direcione a entender qual é o meu papel na missão. Amém? Eu queria chamar meu sobrinho, Aminadab. Glória a Deus, aleluias. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu confesso que para mim é sempre um motivo de alegria conhecer mais uma parcela do povo que vai dividir o céu comigo, amém? Eita glória! Essa é a minha esperança, essa é a nossa esperança. Eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração já faz um tempo. E eu espero que, assim como despertou um incômodo em mim, que desperte também um incômodo em cada um de vocês. E eu vou pedir para os irmãos já se adiantarem, abrirem o texto bíblico no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Enquanto os irmãos localizam, quero estender aqui a minha gratidão ao pastor desta igreja, o anjo desta casa, que abriu a porta nos dando essa oportunidade, ao convite feito pela tia Edilene. E assim, ela não é minha tia não, viu, irmãos? Ela é tia da minha esposa, mas eu considero ela tem um lugar enorme no meu coração. Agradeço a vida da minha esposa. Agradeço a vida da minha sogra, que veio hoje prestigiar esse momento. Meus irmãos, assim, o pastor brincou aqui, mas eu sou muito felizardo, viu? Porque eu dei sorte, porque a minha sogra é uma segunda mãe para mim, ela cuidou de mim desde o comecinho, assim. Então, eu sou muito grato pela vida dela. Amém? Lucas, capítulo 9. A gente vai fazer leitura de apenas 2 versículos, irmãos. Versículo 23 e versículo 24. Diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Esse é um texto bastante conhecido da igreja. Eu acho que é válido destacar que o autor deste evangelho, ao contrário do que muitos acreditam, ele não foi um dos discípulos de Jesus. Ele decidiu pesquisar a respeito da história de Cristo e relatar os acontecimentos em ordem, meus irmãos, cronológica. Ele era um homem bastante estudado,
bastante bastante conhecido dos textos de estudos da época, e alguns acreditam que ele era médico. Eu acredito que você já ouviu falar sobre isso, tanto que o seu evangelho se destaca pela atenção especial que ele dedica aos doentes, aos órfãos, às viúvas, e pode-se dizer, inclusive, que ele era médico pela linguagem que ele utilizou no texto bíblico ao escrever, né, com o texto original desta carta. E para aqueles que desconheciam, o evangelista Lucas, ele foi um dos companheiros do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, com histórias maravilhosas, uma das maiores conversões da história do evangelho, e um dos maiores pregadores e missionários da história. E vale destacar que o evangelista Lucas, ele não escreveu, meus irmãos, esta carta para um grande público, pois no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, ele vai destacar que ele está escrevendo este texto para apenas uma pessoa. Então, lá no capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, Lucas ele vai destacar que o evangelho que ele está descrevendo é para que a fé do excelentíssimo Teófilo fosse fortalecida, com plena certeza naquilo que ele estava aprendendo. E aqui, meus irmãos, eu quero já destacar, inclusive, uma primeira lição. A importância de nós sabermos o evangelho que nós pregamos. Pois o evangelista Lucas, ele não aprendeu do evangelho, não pesquisou do evangelho para levar para multidões, não. Foi para ensinar uma única pessoa. E eu tenho certeza que quando você para pensar, Senhor, será que tem alguém que eu posso levar a tua palavra hoje? Alguém vem à sua mente. Alguém que em algum momento foi machucado pela igreja está fora. Alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com esse Senhor maravilhoso que nós estamos aqui louvando, adorando e pregando. Você conhece alguém. E, meus irmãos, existe algo que muitas vezes a gente negligencia, que é justamente a importância de saber do que nós estamos falando. Porque tem gente que prega o evangelho, mas não prega um evangelho que leu, não prega um evangelho que estudou, prega o evangelho que escutou. E qual que é o perigo disso? Porque eu posso subir aqui nesse púlpito e começar a falar um monte de asneiras para vocês. Mas se você não tiver conhecimento daquilo que está escrito, corre-se o risco de acreditar no que eu estou dizendo. E aí acaba sendo ensinado por um falso evangelho. E existe o perigo desse falso evangelho sendo disseminado na nossa sociedade. Não é algo que é de hoje, mas nos nossos dias, o maior ataque do inimigo, meus irmãos, é contra as ideologias, as ideias, os pensamentos. Esse é o maior risco de hoje. E se a gente não se fortalece na leitura, no estudo, na meditação da palavra, a gente é enganado por um falso evangelho. E desde o início nós somos alertados, olha, cuidado com os falsos mestres, cuidado com as falsas doutrinas. Então nós temos que nos alicerçar na palavra, para quê? Para eu subir aqui e falar assim, nossa, eu sou o mais sabedor do mundo sobre o evangelho de Cristo? Não. É para que se você precisar encontrar uma única pessoa, que você saiba ensinar o verdadeiro evangelho. E meus irmãos, é muito simples. Cristo nos amou ainda sendo pecadores. Ele não amou você porque você é mais bonito. Ele não amou você porque você é mais alto. Porque é mais rico, porque é menos rico. Não. Ele te amou, irmão, sendo pecador. Ele nos enxergou lá no charco de lodo. Esticou o braço e falou assim, vem aqui que eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E esse amor, irmão, é um amor que é absurdo. Esse amor, ele nos constrange. O evangelista João, ele vai dizer lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele falou assim, ó, se vira aí, cambada. Foi isso? Não. Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que ele fez algo absurdo aos nossos olhos. Que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui eu quero destacar já uma verdade, que para termos acesso à salvação, basta crermos em Cristo Jesus. Mas não é crer de qualquer forma não, irmão. Tem uma galera aí fora que diz que acredita. Mas acredita que ele foi um grande homem. Acredita que ele foi um grande adivinhador.
Ele foi um grande evangelista, mas não acredita que ele foi o nosso Senhor, Salvador, Deus homem, Deus que desceu, se despiu da sua glória e morreu por nós. Nós temos que entender que esse Cristo que a gente prega não é qualquer um. Ele é o Filho de Deus que estava lá desde o início. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava com Deus. Estava lá, é esse Cristo que a gente prega e que a gente ensina. Mas se eu não souber falar, eu corro o risco de ensinar errado. Mas, irmãos, conforme nós fomos discorrendo aqui, eu acho que é importante entender que não está sobre nós o poder de converter o outro. Não cabe a nós. E a nossa função, como muito bem dito aqui já por alguns irmãos, é anunciar o Evangelho. A minha função e a sua função é falar do Evangelho. É falar desse amor que nos alcançou. Ô irmãos, porque nós sabemos onde nós estaríamos hoje se ele não tivesse nos alcançado. E provavelmente não seria todo bonitinho assim, sentado aqui para poder cultuar o Deus nessa noite de domingo maravilhosa. Mas ele, por sua misericórdia e por sua graça, nos alcançou. Amém? Você crê assim? Amém? Glória a Deus. Não cabe a nós convertermos os outros, mas cabe a nós falar. E de fazer discípulo. De toda a língua, de toda a nação. E de fazer discípulo. É simples assim. Isso é uma ordem. Jesus não fala assim, ó, se você quiser, vai lá e prega. Não. E de fazer uma ordenança que Cristo deixou para todos aqueles que decidiram segui-lo. E com base nesse texto, meus irmãos, eu quero trazer algumas verdades importantes para nós enquanto cristãos. O capítulo 9 aqui, ele vai destacar alguns textos bastante conhecidos. Já logo no início do capítulo 9, é aquela história em que Jesus ele manda os seus 12 discípulos pregarem em Decápolis. E aí eles vão, e Jesus ele deixa algumas ordens para eles. Ele fala assim, ó, vocês vão e não vão levar nada. Não vão levar bolsa, não vão levar sandália, vocês não vão levar nada. Vocês vão chegar na cidade, conversar lá com alguma casa, com alguma família. Se eles te receberem, pouse lá, fique, ensine o evangelho do reino e aí você segue para a próxima cidade. Mas se você chegar lá e eles não quiserem te ouvir, Jesus fala o quê? Insiste, obriga eles a aceitarem a palavra do reino, é isso? Não. Ele fala assim, ó, mas se eles não quiserem te ouvir, Jesus fala isso aqui no início do capítulo 9, ele também vai falar no capítulo 10, quando ele viu os 70. Fala assim, ó, então se você chegar lá, o pessoal não quiser te ouvir, até a poeira que tiver nos seus pés daquele lugar você bate e sai em retirada e vai para a próxima. Irmãos, é importante eu entender isso, porque senão eu vou achar que eu tenho que ficar falando, insistindo com a pessoa, até ela pegar e falar assim, nossa, você está certo, eu tenho que aceitar Jesus. Ô irmão, isso tira um peso das minhas costas que eu vou contar para vocês. Que eu lembro que eu pensava assim, nossa, mas ok, eu aceito, eu entendi que eu tenho que evangelizar, que eu tenho que levar a palavra, mas como que eu vou fazer para chegar lá, evangelizar e fazer um apelo para a pessoa, e agora? Como que eu levo a pessoa a entender que ela tem que aceitar Jesus, senão ela vai para o inferno? Como que eu faço isso? Você não faz, meu irmão. Você só apresenta o que Jesus fez na sua vida, o que ele mudou na sua história. Quem que vai trabalhar no coração do outro? Quem que é, meu irmão? Espírito Santo. E nós não somos nada se comparado ao Espírito Santo. Ele conhece a vida de cada um, a história de cada um. O Senhor, ele precisa de nós apenas de uma coisa, irmão. Disposição. Você chegar e falar assim, Senhor, eis-me aqui, eu vou falar. Irmão, vai falar assim, nossa, mas eu vou falar o quê? Mas é simples, Jesus te ama. Verdades bíblicas, ó, Jesus te ama e tem uma grande obra na sua vida. 2 verdades bíblicas. Sem a gente precisar ficar inventando história. 2 verdades bíblicas. Jesus te ama, tem uma grande obra na sua vida. Ah, é? E a pessoa chega e fala assim, não, mas como que eu sei que Jesus tem uma grande obra na sua vida? Porque ele fez o mesmo na minha. Ele me amou, fez uma grande obra na minha vida. Ô, irmão, a gente foi chamado para ser testemunha. Testemunha fala do que ouviu, do que viu, do que viveu. Testemunha não foi chamado para inventar historinha. Qual que é o grande problema da nossa geração? É que tem gente que acha que o chamado foi para ser advogado de Cristo e não testemunha dele. A diferença do advogado para testemunha é que o advogado vai ficar juntando um monte de história, um monte de texto, para eu tentar convencer o ouvinte de que aquilo que eu estou trazendo é verdade. E o nosso chamado não é para advogar por Cristo, não, irmão. Ele que é o nosso advogado. É ele que tem que chegar e falar assim, Pai, perdoa.
Porque eu desci lá, Senhor, e morri por aquele. Eu sei o que ele está passando, eu entendo a dor que ele está passando. Perdoa, Senhor. Cristo é nosso advogado e é fiel. Ele está lá advogando por nós. O nosso papel é testemunhar daquilo que ele fez por nós. Amém? Amém. Isso tira um peso das costas, irmãos. Tira um peso. Que aí eu vou entender que é só eu chegar, apresento o evangelho, a pessoa aceitou, amém. Não aceitou, eu vou empurrar e falar, você está errado. Não. Amém também. Não aceitou, amém também. Sigo minha vida e vou para o próximo. E assim a gente vai seguindo. Tranquilo até aqui? E aí o texto, meus irmãos, ele vai trazer algumas verdades duras para nós. E é isso que eu quero discorrer com os irmãos aqui nesta noite. Jesus, ele segue aqui no capítulo 9, ainda com alguns relatos, inclusive da primeira multiplicação dos pães e peixes, essa história é maravilhosa, né? 5 pães e 2 peixinhos alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É nesse texto também que Jesus ele começa a querer entender, e aí, como que o povo está entendendo que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? É nesse texto que Pedro fala assim, não, o Senhor é Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, disseste bem, pois não foi da natureza humana que te revelaste, foi do Senhor, nosso Deus, que te revelou. E aí, na sequência, Jesus começa a discorrer sobre sua morte. Ele fala assim, o Filho do Homem vai morrer, mas no 3º dia ele vai ressuscitar. E aí Pedro, irmãos, assim como a gente, ele se deixa levar pelo sentimento humano. Ele fala assim, não, Senhor, você não vai morrer, não. E aí, olha que irônico, meus irmãos. No mesmo texto em que Pedro fala assim, Pedro, disseste bem, hein? Não foi a natureza humana que te revelou, foi o Pai. No mesmo texto, Jesus vai dizer para ele assim, aparta de mim, Satanás. Porque você não está entendendo as coisas como o céu entende. Você está entendendo com a natureza humana. Irmão, isso fala muito sobre nós. Porque tem momento que eu estou aqui, eu estou abrindo minha boca e dando glória e louvando ao Senhor. Mas daqui a pouco, a humanidade toma conta de mim, irmão. E aí, se eu deixo essa humanidade me dominar, a chance de eu falar uma bobeira, Jesus fala assim, aparta de mim, Satanás, vai ser grande. Então a gente tem que vigiar o tempo todo. O tempo todo. Para que em todo o tempo, o Senhor é quem domine os nossos pensamentos, nossas intenções, as nossas vontades. E aí Pedro segue nisso. E aí é onde chega logo na sequência, Jesus seguindo ali, falando sobre o sacrifício que ele teria que sofrer na mão dos fariseus e tudo mais. E aí ele vem e apresenta esse texto. E aí Jesus dizia a todos. E aqui o primeiro destaque do texto. O evangelho, irmãos, ele deve ser apresentado a todos. Sem distinção, irmão. Eu não vou olhar para um e falar assim, nossa, eu acho que aquele ali merece, aquele ali não, hein? A gente não vai fazer essa distinção, não. Ele deve ser apresentado a todos. O convite para a salvação em Cristo Jesus é para todos. Mas, porém, todavia, entretanto, o Senhor ele segue então com algumas informações. Se alguém quiser vir após mim, então percebam uma coisa, o convite é para todos, mas seguir a Jesus é para quem quer. Simples assim, Jesus ele deixa claro, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser. E é interessante a gente entender isso, porque quando a gente escuta o convite do Evangelho, meus irmãos, é um convite tentador demais. Alguém pagou a minha e a sua dívida. Uma dívida eterna. Dívida eterna. Nós merecíamos a morte, a condenação eterna. Mas Cristo veio, aceitou pagar o preço. Foi lá, verteu o sangue. O convite é tentador demais. Mas, meus irmãos, Jesus ele não faz um convite cego. Ele não faz. Então ele deixa claro, é para quem quer. E Jesus ele leva tão a sério, meus irmãos, que ele vai destacando algumas coisas. Aqui no capítulo 10, um pouco mais à frente, Jesus ele vai... É aquele texto que Jesus está falando assim, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele vem destacando algumas coisas. E aí ele fala assim, por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Vão, eis que eu os envio. E ele vem destacando nesse texto aqui o que ele quer daqueles que decidem segui-lo.
Ele fala, pois você se ama mais a pai e a mãe do que a mim. Se você ama mais a esposa. E aí, meus irmãos, eu vou falar uma verdade aqui que dói para os dias de hoje, hein? Se você ama mais o seu cachorrinho do que a mim. Se você ama mais o seu gatinho do que a mim. Se ama mais a filha do que a mim. Não é digno de me seguir. E digo mais, irmãos. No capítulo 14 de Lucas, ele vai trazer uma história ainda relacionada ao segui-lo. Dá uma olhada comigo no capítulo 14. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história. A partir do versículo 25. Aqui na minha Bíblia tem inclusive um subtítulo muito interessante, que é as condições para ser seguidor de Jesus. Tem condições, não é de qualquer forma. Ele fala assim, ó. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse, ó, se alguém vem a mim, é no capítulo 14, irmãos, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, não é digno de mim. E aí ele segue com duas histórias muito conhecidas. Eu falo assim, ó, certo homem foi construir uma torre, mas para construir essa torre, ele primeiro fez o cálculo que ele ia precisar para fazer o alicerce, para erguer a torre. Porque se ele começa a fazer a torre e ele não calcula direito e constrói apenas o alicerce, as pessoas rirão dele. Porque ele não terminou a torre. Ele vai falar assim, e qual rei que vai para a guerra e não calcula primeiro se a quantidade de homens que ele tem não é o suficiente para combater a quantidade de homens do inimigo? E se o inimigo tiver uma quantidade maior que a dele, ele não vai para a guerra, ele procura a paz. E aí ele segue, meus irmãos, falando o seguinte, ó. Lá no versículo, ainda no capítulo 14, no versículo 32. Ó, caso contrário, estando ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, versículo 33, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser o meu discípulo. Então ele está falando sobre o segui-lo. E ele deixa uma condição, irmãos. E eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas é algo que tem me afligido muito. Quanto custa seguir Jesus? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, irmãos, custa tudo. Eu não vou abrir mão só de uma parte da minha vida, irmãos. Ah não, Senhor, ó, eu te entrego aqui a minha parte do trabalho. Toma conta do trabalho. Deus, abre porta, me dá sabedoria. Mas dentro da minha casa, deixa que eu mando, hein? Ah, não, Deus, ó, agora eu entrego o meu casamento nas suas mãos, meu pai. O casamento é seu. Mas as finanças, deixa comigo que eu domino melhor aqui, pai. Irmãos, não. O custo para seguir a Cristo é tudo. E ele não fala para você decidir no caminho. Ó, vai pensando no caminho aí, o que você tem que largar a mão. Não é isso, não. Fala assim, ó, antes de você decidir seguir, hein? Pensa bem, calcula direitinho. Porque se você aceitar seguir depois, não vai ter como voltar atrás. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele foi até a praia e encontrou Pedro pescando. Lembra dessa história? Até a história lá que Pedro, quando ele desce do barco, Jesus está lá na praia com fogueira, peixe, pão. Essa história é maravilhosa. Pedro ali, irmão, já tinha negado Jesus 3 vezes. É o momento em que Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, você me ama? E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro ama ele. Meus irmãos, a história ali vai dizer que no momento em que Pedro viu Jesus na praia, ele saltou do barco, entrou no mar e foi em direção ao mestre. E o que é interessante, meus irmãos, que a palavra utilizada ali para o saltar do barco é o mesmo termo que vai ter o sentido de sair sem opção de olhar para trás. E o convite que Cristo nos faz, irmãos, é esse. É de eu segui-lo, sem olhar para trás. Sem olhar para o barco que eu deixei. Sem olhar para a vida que eu tinha antes. Falar assim, nossa, mas era tão bom lá. Lembra do povo no deserto? Fala assim, nossa, que saudade das cebolas do Egito. Misericórdia, irmão. O convite para seguir a Cristo é um convite que ele é condicional. Ele é condicional. Irmão, parou, pensou, entendeu? Quer saber? Eu estou disposto.
vou seguir esse Jesus. Eu entendi que o amor dele me alcançou de uma forma que eu não tenho opção de fugir. Eu entendi que eu não posso olhar para trás, que eu tenho que amá-lo acima de pai, acima de mãe, acima de qualquer outra coisa. Eu entendi isso. Então você aceitou seguir. Só que o texto, irmãos, ele vai seguir trazendo algumas verdades ainda. Beleza, você quer seguir? Qual que é o próximo passo? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Irmãos, esse texto, essa passagem, ela traz uma verdade que eu acho tão difícil de aceitar. Irmãos, eu estou falando por mim, mas eu acredito que fala com alguns irmãos aqui. Porque negar nossa vontade é difícil demais. Irmão, eu não estou falando de vontade mirabolante, não, irmãos. Posso falar uma verdade simples aqui? Quer dizer, a gente, nossa, é difícil demais. Eu vou colocar o meu celular para despertar 1 hora antes do horário que eu tenho que acordar para eu tirar um momento devocional com Deus. Pense, irmão, numa coisa difícil. Como que eu nego meu sono? É difícil demais. Estou falando de coisas simples, irmãos. Agora imagine negar a vontade de coisas maiores. Ô, irmão, sabe aquele sonho que você tinha guardado há anos? Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Meus irmãos, Abraão não podia ter filho, irmão. Aí Deus falou assim, Abraão, vou te dar um filho. Vou fazer de você uma grande nação. Vou fazer de você uma grande nação. Meus irmãos, e Deus manda o filho. Milagre acontece. Abraão velho, Sarai velha. E veio o menino. Mas chega um momento que o coração de Abraão estava no lugarzinho errado, irmãos. E aí Jesus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu tenho uma coisa para te pedir. Ô, irmãos, era o sonho de Abraão, irmãos. A gente, às vezes, talvez não entenda a seriedade do que era. Mas para um homem naquela época, para uma mulher naquela época, não ter filho era o mesmo que ser amaldiçoado. Era um peso gigantesco, irmãos. Mas Abraão não, tinha sido abençoado, tinha Isaac. Deus fala, Abraão, quero Isaac. Vai você e o menino, só você e o menino, hein? Sobe lá no monte, eu vou te mostrar onde que é. Você vai sacrificar ele. Irmão, e o texto não mostra Abraão titubeando. Abraão fala assim, menino, separa a lenha, prepara os animais, coloca a lenha sobre o burrinho, a gente vai seguir. Leva o cutelo, leva tudo, leva fogo. E sai Abraão, Isaac, mais 2 servos e vão. Chega no pé do monte, uma viagem de mais ou menos 3 dias. Deixa o servo embaixo, sobe Abraão e Isaac. Ô, irmãos, e pensa numa pergunta difícil que Abraão teve que responder para o filho dele, irmão. Assim, papai, eu tô vendo aqui, tô vendo a lenha, tô vendo fogo, mas eu não tô vendo o cordeiro. Cadê o animal para o sacrifício? Irmãos, para bom entendedor o pinga é letra, hein? E eu acho que Isaac já tinha entendido o que estava acontecendo ali, hein? Pensa na sabedoria de Abraão, irmãos. Porque Abraão ele podia ter praguejado Deus. Podia ou não podia? Fala assim, não, esse Deus que eu digo que eu sirvo, está me fazendo fazer esse sacrifício aqui. Ô, meu filho, podia ou não podia? Podia. Ô, irmão, mas quando a gente é temente ao Senhor, e entendeu por quem eu abri mão de tudo. Porque aqui Abraão já tinha aberto mão de tudo, irmãos. Já tinha deixado família, parentela, terra, já tinha deixado. Ele tinha entendido quem era o Deus que o tinha chamado. Quando a gente entende quem é esse Deus e confia nele de todo o coração, pensa na sabedoria que Deus nos dá para lidar com as dificuldades da vida. Abraão responde o seguinte, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Irmãos, a gente sabe, lógico, que com o decorrer da história bíblica a gente tem ali uma simbolização do que Cristo veio fazer por nós depois. Mas, meus irmãos, no momento de aflição,
Para nós que entendemos e aceitamos o chamado de Cristo, qual é a nossa resposta mediante a dificuldade? E quando o Senhor nos pede o sonho, quando o Senhor nos pede a porta de emprego, quando o Senhor pede para a gente abrir mão, irmãos, daquilo que por algum motivo, seja lá qual for, está tomando o lugar do Senhor no meu coração, como eu me posiciono? Será que eu nego o meu desejo? Nego a minha vontade? Irmão, quer ouvir outra coisa simples que a gente, dificuldade, a gente nega, irmão? Falar de Cristo, irmãos. Porque pensa numa coisa difícil. É difícil ou não é? É difícil. Nossa, como que eu vou chegar num estranho, falar desse Jesus que me amou? E às vezes não consegue falar nem para o conhecido, quem dirá para o estranho. Mas, meu irmão, a gente tem que negar essa vontade de, sabe, essa timidez? A gente tem que lançar a mão dela, irmãos. Porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo veio sobre nós para que nós tenhamos o quê? Ousadia. Ousadia, irmão. Ousadia. E não é de ficar inventando história, não. É simples, chegar lá e falar. Fala do Evangelho. Pedro, quando ele recebeu o Espírito Santo lá em Atos 2, logo na sequência ele pregou. E quando ele pregou, pensa na ousadia do Espírito Santo que veio. Milhares de almas aceitando Jesus. Era porque ele era o mais eloquente, porque ele falava muito bem? Claro que não, irmãos. É porque o Espírito Santo é quem deve conduzir as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós negamos a nós mesmos, alguém assume o controle. E se você nega a sua vontade, nega o seu desejo, quem que vai assumir o controle, irmão? Espírito Santo, irmão. E pensa no Espírito Santo conduzindo a nossa vida, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus em Lucas 4 vai falar que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Para jejuar. Jejuou. Só que, irmão, pensa que coisa maravilhosa. Ele, pelo Espírito Santo, foi ao deserto. E quando o inimigo veio para bater de frente, porque o inimigo não veio mansinho, não, irmão, veio atacando vorazmente. E atacou o quê? Conhecimento de palavra. Mas Jesus estava cheio do Espírito. E ele precisou fazer birrinha contra Satanás. Aqui não, Satanás. Não. Pelo contrário, irmãos. O inimigo veio tentando distorcer a palavra, lançando um monte de heresia, porque é o que ele faz desde o início. E Jesus, não, está escrito. E Jesus, está escrito, está escrito. Ô, irmão, pense numa lição. Porque eu fico pensando assim, e se for hoje? E alguém quiser me atacar com o texto bíblico, será que eu vou saber dizer, não, mas está escrito isso aqui também, hein? Será? Ou será que, ao ouvir ali alguma coisa, sabia que está escrito tal coisa? Você acredita que tem gente que acredita que está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir? Você acredita nisso? Tem gente que acredita nisso, irmão. Está escrito lá. Esse texto é bíblico? Não. Mas a gente pode entender que é uma verdade com princípios bíblicos. Mas não está escrito. E se eu não leio e não estudo e não pesquiso, eu posso ser enganado. Mas pense comigo. É fácil sentar para ler a Bíblia, irmão? É fácil? É nada. Por quê, irmãos? Porque quando eu sento para ler, eu não sei vocês, mas eu sinto um sono, que misericórdia. Meu Deus, irmão. Abre a primeira página, já vem o bocejar naturalmente. Abrir aqui, abre a Bíblia, a boca abre junto. Porque vem um sono, irmão. Que é cilada do inimigo, irmão. Ele não quer que a gente dedique tempo na palavra de Deus, não. Porque se você se fortalece na palavra, você se torna imbatível, meu querido. Imbatível. A palavra do Senhor vai nos orientar. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. E tem uma consequência para quem medita na lei do Senhor. Esse parece uma árvore plantada junto a ribeiro. Dá fruto em estação própria. Ou seja, você não vai depender das condições de fora para estar fiel e frutificando na casa de Deus, não. Porque a palavra nos fortalecerá. Mas para que a gente consiga atingir esse nível, a gente precisa o quê, irmão? Negar a nós mesmos.
Negar essa preguiça, irmãos. Abrir mão do eu. Amém? Seguir Jesus é para todo mundo? Não. Para quem quer. Mas se for para entrar, pensa bem, calcula. Porque tem um custo, e custa tudo. Ah, entendeu que custa tudo. Está disposto a abrir mão? Você vai começar abrindo mão de você mesmo. Negue-se a si mesmo. Ô, irmão, Jesus está dizendo, negue a si mesmo. E aí o mundo está dizendo que eu posso vir do jeito que eu quiser. Eu posso seguir a minha vida com ele do jeito que eu quiser. Ô, irmão, a partir do momento que você aceitou esse Cristo, o seu jeito de falar muda. O seu jeito de andar muda. A maneira como você trata o outro muda. A maneira como você age no trabalho muda. Irmãos, nós somos pecadores, irmãos. Pecadores. Nós nascemos no pecado. O convite para o evangelho é vem, irmão, vem. O convite é para todo mundo, vem. Mas se quer seguir, negue-se a si mesmo, porque os nossos desejos são pecaminosos. A nossa carne clama por desagradar a Deus. Então, irmão, não adianta vir com essa verdade do mundo que está sendo lançada aí fora, não. Não caiam nesse engano, meus irmãos. Não caiam nesse engano. Cristo nunca romantizou o evangelho, nunca. Tem gente que pensa, não, aceitei Jesus, a vida vai ser um mar de rosas, vai ser flores. Não. No mundo tereis aflições. Cristo nunca floreou o evangelho. Fala assim, se alegrem quando forem perseguidos em meu nome. Ele nunca romantizou o evangelho. Irmãos, todos esses discípulos que ele chamou, os 12, com exceção de Judas, tiveram mortes terríveis, e com exceção de João, que morreu isolado lá na ilha de Patmos. Mas todo o restante, pensa em morte terrível, irmão. Crucificado de cabeça para baixo. Pensa só coisa terrível. Mas eles haviam entendido algo. Irmãos, porque Cristo nos chama. A gente tem que abrir mão de muita coisa, irmãos. Mas vale a pena. Vale a pena. Ele vai seguir dizendo aqui que, além de negar a si mesmo, a gente deve dia após dia tomar a nossa cruz. Dia após dia. Irmãos, eu acho muito interessante como a palavra ela nos aconselha a uma vida diária com Deus. O maná lá para o povo hebreu, caía o maná a porção para o dia. Com exceção do final de sexta-feira, que caía a porção para 2 dias, porque no sábado tinha o Shabá e eles não trabalhavam nem comiam nada. Na verdade, não colhiam nada. Mas era a porção pro dia. Porque, irmãos, existe algo maravilhoso na vida diária com Deus. Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, o pão nosso de cada dia. Ele não poderia ter ensinado o pão nosso do mês, o pão nosso do ano? Podia, irmão. Só que ele já diz ali na oração, está nas entrelinhas, que você orou para o pão de hoje, amanhã você vai ter que orar para o pão de amanhã. E depois você vai ter que orar para o pão de depois. Porque a vida com Deus não é uma vida que hoje eu estou aqui domingo dando glória, eu só vou voltar a falar com o Papai do Céu no domingo que vem, quando eu voltar para o culto. Não. É todo dia, irmão. É todo dia. A cruz é diária. E a cruz, irmãos, ela tem uma representação muito específica na palavra de Deus. Porque a cruz, ela representa sacrifício. Sacrifício. Então, quando Jesus está falando que quando a gente o segue, deve negar a si mesmo e tomar a cruz todo dia, é que todo dia, irmão, alguma coisa em nós é sacrificada. E eu vou te contar o segredo que não está aqui, hein? Sabe o que tem que morrer em nós todo dia, irmão? O ego. O eu. Tem que morrer, irmão. Tem que morrer. Paulo ele vai comparar a palavra de Deus com um espelho.
Com um espelho. E o que a gente faz com o espelho, irmão? Eu vou lá, vejo, olha, acordei de manhã, vi que estava meio sujinho o olho aqui, vou sair assim mesmo. Não. Estou de frente com o espelho, reparei a sujeirinha, o que eu faço? Eu limpo. Depois eu saio. Então, quando eu chego aqui de frente com essa palavra, meu irmão, eu falo assim, opa, deixa eu ver aqui, o que vai ter que morrer hoje? Acho que eu vou ter que parar de falar aquele palavrãozinho que eu falo. Pera, calma, deixa eu ver o que vai ter que morrer hoje aqui. Já entendi. Vai ter que morrer aquela minha decisão no trabalho. Ah, não, vai ter que morrer a minha vontade de brigar com a pessoa no trânsito. Ô, irmão, todo dia alguma coisa tem que morrer. O ego tem que morrer. Porque ou eu entendo que a minha vontade ela só me leva a pecar e a me afastar de Deus, ou eu vou viver irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe um perigo gigantesco, irmãos, perigo gigantesco, de eu viver na igreja e chegar no grande dia ser condenado. Existe, irmão. A palavra de Deus vai dizer que lá no grande dia, alguns vão chegar e vão dizer assim, mas Senhor, no seu nome eu preguei. Senhor, no seu nome lá eu fui, evangelizei, estava no culto todo dia, adorei. Eu falo assim, não, apartai de mim, não te conheço. Irmão, não está falando de gente que não conhecia a palavra não, irmãos. Está falando de gente que conhecia e que estava fazendo coisas. E corre-se esse risco. E assim, e se eu não entendo que eu tenho que abrir mão dia após dia, até chegar no grande dia em que nós teremos o corpo glorificado. Porque assim, ou eu acredito, irmão, nesse evangelho que a gente prega, ou eu não acredito. Não tem meio termo. Não tem. Não tem não, eu leio a Bíblia aqui, mas eu gosto de assistir uma bobeira lá. Ah, não, eu abro a boca aqui para cantar um louvor, mas em casa eu gosto de cantar qualquer outra coisa também. Irmão, não tem meio termo. E eu acredito que eu estou falando aqui para uma igreja de crentes maduros. E vale ressaltar que a maturidade, irmãos, espiritual não tem nada a ver com idade, tá? Tem a ver com quanto eu me permito me relacionar com o Senhor. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu amadureço no Evangelho. E quanto mais eu amadureço no Evangelho, mais eu entendo o quão dependente desse Cristo eu sou. O apóstolo Paulo, ele tem algumas apresentações específicas nas cartas dele. Assim, eu, apóstolo Paulo, e é engraçado que no começo da vida dele, no começo do cristianismo dele, ele fala assim, eu, apóstolo Paulo, menor dos apóstolos. Pensa, pequenininho, ele está se colocando como o menor dos apóstolos. Aí depois de alguns anos ele vem e se apresenta assim, eu, o apóstolo Paulo, o menor dos cristãos. Já aumentou um pouco a gama. Então percebam que quanto mais tempo de crente ele tinha, menor ele se enxergava. Estão entendendo isso? Que menor ele se enxergava? Que antes ele se achava pior que os apóstolos, depois de um tempo ele se acha pior que aqueles que já aceitaram a Cristo. E aí, meus irmãos, lá no final da carreira, ele vai se apresentar assim, eu, o apóstolo Paulo, o menor dos pecadores. Porque, irmãos, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais dependente eu me torno dele. Não tem essa de eu estar aqui na igreja e falar assim, nossa, hoje eu acordei super crente. Porque se isso acontecer, o apóstolo Paulo também vai dizer assim, aquele que está em pé, olhe para que não caia. O apóstolo Paulo não está falando para desviado, não, irmão. Está falando para crente. A gente tem que vigiar, irmãos. Então, todo dia eu acordo, me dedico, leio. É todo dia. Falo assim, o que vai morrer em mim hoje? E aí a gente vai seguindo. Mas, meus irmãos, vale entender que o negar a si mesmo, o tomar a cruz, o entender que esse Cristo que me chamou para uma verdade poderosa. Ele não nos pede nada
que ele não tenha feito. Porque fala assim, ai, mas meu Deus, parece impossível eu viver essa vida. Bom, a gente está falando de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, vai falar que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Se despiu de sua glória, irmão. Se fez servo. Se fez servo. Irmão, andou nessa terra. Até a morte. Humilhando-se a si mesmo. E morte de cruz. Irmão, o que Cristo está nos pedindo aqui, irmão, não é nada que ele não tenha feito. Ele negou-se a si mesmo, irmãos. Despiu-se da glória dele. E se fez servo. Benevolente, humilde. Para nos ensinar como vivermos. Esse Cristo que te chama e me chama todos os dias. Ele te amou, irmão, a ponto de abrir mão daquilo que nós tanto almejamos, que é o céu. Ele estava lá, irmão. Se despiu e veio. Então, se parece difícil, irmãos, abrir mão disso que a gente tem aqui, ó. Essa riqueza terrena, mundana, parece muito difícil. Mas o Senhor Jesus Cristo abriu mão de algo muito maior. Meu irmão, e a minha alegria, eu espero que seja a sua, é que a gente não prega um Cristo que veio para morrer e ficou morto, não. A gente pega um Cristo que veio, andou aqui, amou, morreu. Mas ao terceiro dia, irmão, ele ressuscitou. Glória! Irmãos, ele prometeu que ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Então a gente tem que andar dia após dia, mortificando essa carne miserável, irmãos, que nos afasta do nosso Deus, para estarmos prontos, para encontrarmos com o nosso Cristo, o noivo tão esperado. Ele voltará, irmãos, essa é uma verdade. Ele voltará. E o grande questionamento é: quão ansioso eu estou? Quão ansioso eu estou por esse dia? O que o Senhor tem me pedido para deixar de lado ainda? Porque, irmão, se nada ficar dessa palavra, se nada ficar, que fique pelo menos duas coisas. Primeiro, o Senhor ele nos pede para negar algo. Meu irmão, pode ser que o que ele esteja te pedindo é diferente do que ele está me pedindo. Mas é claro, o que está faltando você negar nesse coração aí? O que falta deixar de lado? Moisés, quando encontrou com Jesus lá no alto do monte, na sarça, o que Deus falou assim? Ei, tira a sandália do pé. Tira a sandália do pé. Irmão, o que a gente está precisando tirar hoje para se aproximar mais de Deus? Porque essa chama que queimava lá no alto do monte, naquela sarça, irmão, tem que arder no nosso coração. O Senhor está disponível para quem quiser. E o convite está aí. O convite está aí. Meus irmãos, no final valerá a pena. Porque o Senhor, ele diz que aquele que perder a sua vida, aquele que negar a si, por amor de mim, esse encontrou a verdadeira vida, irmão. Valerá a pena, irmão. Eu sei que é difícil. Que às vezes a gente olha para o que a gente tem aqui e parece que é muita coisa, gente. Mas não é. Não é nada se comparado ao que nos aguarda na glória eterna, irmãos. O que está em jogo é nossa eternidade. O tempo para definirmos como será a nossa eternidade é muito curto.
É esse sopro que estamos vivendo aqui. É esse vapor, irmãos. Pense. Que se a gente viver muito bem, 120 anos, se viver muito bem. Eu ainda não conheci ninguém com 120. Mas são 120 anos, irmãos, que vão direcionar toda a eternidade. Que façamos as escolhas certas. Que dia após dia neguemos a nós mesmos. Tomemos a nossa cruz e decidamos, irmãos, seguir a Cristo. E, meus queridos, que essa palavra possa arder no seu coração, assim como tem ardido na minha. Assim como tem ardido no meu coração. Amém? Que cada dia possamos entregar aquilo que o Senhor nos pede. E entender que esse amor que Ele derramou por nós não é para ficar só em nós. Deve ser compartilhado. A responsabilidade de mudar vidas não é nossa, é do Espírito Santo, irmãos. Não é que essa verdade constrangedora, esse amor constrangedor, possa nos mover a amar outros e levar esse evangelho a outros. E como o pastor disse aqui, vamos despovoar o inferno, irmão. Vamos povoar o céu. Em nome de Jesus, é nesse tempo que a gente tem para poder fazer isso. Amém, meus queridos? Eu agradeço a oportunidade, então, em nome de Jesus. Que vocês possam ser muito abençoados.